Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a atual situação do Álvaro Borba. Assim, em tudo eu fiquei bastante chocado, eu preciso dizer. E assim, o Álvaro é um cara que cresceu na internet falando mal do MBL. Não só falando mal do MBL, naturalmente ele cresceu muito falando mal do Bolsonaro. Mas assim, a turma do Meteoro tem dezenas de vídeos sobre o MBL. Não tô brincando, tá? Assim, vídeos que eles fazem com análises vagabundas, tiradas do bumbum deles. Honestamente, são algumas dezenas. E o que aconteceu é que ele falou tanto do MBL, que ele armou lá o debate com o Arthur, e o Arthur acabou com a carreira dele. E aparentemente a carreira dele foi destruída, e ele como ser humano foi destruído. Só que a gente, mesmo tendo sido atacado por ele, a gente se compadeceu. E esse é o ponto que eu espero que esse vídeo chegue nele. Eu fiquei com vontade de ajudar o cara. E me julguem, falem que eu sou uma poliana. Eu fiquei com vontade de ajudar. Então eu queria começar já reagindo ao vídeo dele. Bora! Disseram que eu tava numa pior. E não estavam errados, não estavam mentindo não. Esse não tem sido um ano muito benéfico para mim. Se alguém por aí argumentar que o único culpado sou eu vou me sentir tentado a concordar com toda a humildade. Acontece que alguns erros são mais caros que outros, né? Teve a minha participação no tal debate lá. Se a consequência daquilo é meme, eu tenho que saber lidar, porque eu não cheguei na internet ontem. E se mais do que meme, a consequência é bullying, vale o mesmo, pô. Um homem da minha idade não pode se abalar com esse tipo de coisa. O fato é que agora a minha frase mais famosa é uma que eu nunca disse, mas tudo bem. Então o meu erro mais famoso desse ano não é nem de longe o meu erro mais caro, longe disso. Eu tive outros problemas, né? Eu fiz uma meia dúzia de capas aí usando inteligência artificial, e aí os artistas de verdade, os artistas humanos, ficaram chateados, né? Esse foi muito pior, porque eu magoei um monte de gente da qual eu gosto, de verdade. E aí, se não em função... É difícil, realmente assim... É difícil se compadecer com o cara que vive nessa bolha, nesse universo, vamos dizer, de gente chororenta, né? Quer dizer que artistas estão reclamando que ele usou capa com IA? Assim, só por causa disso eu vou obrigar todo mundo nosso a usar capa com IA. Só pra irritar esses caras. Eu quero ver esses caras. Imagina você estar, o canal é meu, não enche o meu... né? Aí já estão pegando o cara que coitado, que tá doendo da cabeça, tá completamente atrapalhado as ideias, e ficou enchendo o saco dele. Que coisa triste. Em função desses acontecimentos, no mínimo na esteira deles, eu perdi. Comunicado: o Meteoro nasceu da união entre Álvaro e Ana e cresceu enquanto construímos nossa relação, desenvolvendo-se em torno da nossa parceria, blá blá blá. Por gratidão e respeito ao público que conquistamos nos últimos 7 anos, informamos que estamos nos separando. O Meteoro e a TV Cringe continuam. Algumas transformações de ordem prática são necessárias. Por isso ficaremos com um plantão fora do ar entre blá 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 blá. Voltamos em seguida de casa nova, mas com o mesmo compromisso de sempre, com um jornalismo sensível, sério, feito em equipe com amor. Agradecemos o respeito, blá 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 blá. Não é diferente agora. Muito obrigado, até breve. Ou seja, mudou, e aparentemente essa mudança não inclui Álvaro Borba. Vamos lá. Perdi meu casamento. Eu sei que uma boa parte de vocês tem questionamentos, né? Sobre o amor romântico, questionamentos contra o felizes para sempre, talvez até contra a monogamia. Eu entendo tudo isso, mas... pra ser bem sincero, eu não sou bem assim não, sabe? Podem ser as amarras da cultura, podem ser as minhas limitações na maneira de ver o mundo, mas eu tô quando tentando eu me ser empático, como é que acontece, né? No fundo, ele tá ali falando, eu não sou assim, sim, você é um homem que queria uma relação monogâmica e você é obrigado a ter que ficar pagando pedágio em basicamente tudo que você fala e faz pra um público de gente maluca, de gente doentia, que vocês cativaram, né? E o problema do Valve é o seguinte: vocês cativaram esses malucos, e aí esses malucos ficam te cobrando, vamos dizer, posições insensatas e maluquices o tempo todo. Imagina o seguinte, né? O cara bota uma capa com IA, e aí vem um grupo de artistas cancelar ele. Aí ele vai falar, pô, tomei um pé da minha esposa e ela ainda ficou com a porcaria do meu canal, que eu investi anos nisso. Porque realmente, assim, eu não lembro muito dela. O canal Meteoro era muito mais vinculado à figura dele. Ele tem que justificar que, veja só, eu entendo suas posições não monogâmicas. Ô, meu... é um saco isso. Eu entendo que vocês querem viver a cultura das franjas e não sei o que. Puta, Álvaro, dureza, hein, cara? Dureza. Aqui no campo da gente tem muita maluquice, tá? Mas definitivamente, nesse departamento, as pessoas são mais saudáveis. Ponho a viver a vida junto com alguém, eu não faço isso pensando se acaba, quando acaba, como acaba. Eu faço isso na expectativa sincera de que seja pra sempre. Então um momento como esses é doloroso, não tem jeito.
E o que me resta é assumir a fragilidade, né? Eu não vou passar por fodão inabalável a essas alturas do campeonato. De jeito nenhum, não vai ser convincente. Mas tudo bem, se for um erro, é mais um erro que eu assumo. E esse com orgulho, né? Porque se trata de acreditar no amor de alguma forma. E aí no meio disso tudo eu tive que vender a casa que eu tinha financiado para montar dentro dela lá os estúdios do Meteoro e da TV Cringe. A parte ruim disso é que eu não tenho mais casa, nem endereço fixo. A parte boa é que eu não tenho mais dívida, né? E aí eu passei as últimas semanas organizando a mudança, remontando o estúdio novo, um novo endereço. Resolvi chamar esse aí de X-Studio, porque é só ex quem vai usar. Mas eu obtive permissão. Duas coisas. Primeira coisa, você se compadece, mas também, né, temos que sempre lembrar, não há nada mais perigoso na vida do que um homem fraco. Não há nada mais perigoso na sua vida do que um homem fraco. Eu entendo que ele fala, eu não vou ficar aqui tentando aparentar ser fodão, mas sabe, cara, Álvaro, assim, eu já passei por muitos dramas na minha vida, muitas pressões, perseguições de toda sorte. E quando eu aparentava fraqueza em público, aí vinham pessoas, em geral, homens bem tradicionais, falavam, Renan, não é pra aparentar fraqueza não, tá? Larga de ser bundão. E aí eu ficava envergonhado e não aparentava. Então, o ato de fingir ser forte é importante, cara. Uma das funções da masculinidade é você reprimir certas fraquezas e pintar ser forte mesmo. Porque aí você luta contra a fraqueza. O lutar contra a aparência de fraqueza também é lutar contra a fraqueza em si. E aí você começa a botar na cabeça o tempo todo, eu não posso aparentar meus medos, eu não posso aparentar minhas fraquezas, eu tenho que lutar contra isso. Porque não há nada mais perigoso na vida do que um homem fraco. Então, por mais que você se compadeça um pouco, depois eu me lembrei, um homem adulto, com posições políticas complicadas, pra dizer o mínimo. A posição política dele também não é de um homem fraco. De menos masculinidade? Dá pra dizer que sim, né, Riso? O tipo de posição política dele é completamente testosteronizada. É bem complicada a posição política que ele adota. E ele foi muito desonesto também com a gente ao longo dos anos. Muito, muito, muito desonesto. Ele sempre quis resumir o MBL a um grupo de fascistas idiotas, né? E aí o problema que aconteceu é, ele construiu a carreira dele falando isso, aí ele encontrou um cara do MBL mais caricato, entre aspas, de todos, que é o Arthur. E o Arthur era o cara razoável, tratando ele como uma criança que ficava só, ai, nossa, promete pra mim que você não é um fascista. Eu entendo, eu tava me compadecendo, mas eu lembro isso do homem fraco, né? O homem fraco é capaz de fazer coisas horríveis por conta da fraqueza dele. Horríveis, horríveis. Um homem fraco, primeiro, antes de tudo, o homem fraco deixa a desgraça chegar na casa dele. Lembra daquele vídeo que a gente fez um react muito duro, que eu pedi pra colocar aqui? Vocês vão lembrar, tá? Foi até, muita gente falou, Renan, por que você botou isso online? Isso é muito ruim. Que era um react de um pai que estava com seu filho e a esposa. Aí o homem que basicamente fazia sexo com a esposa dele aparece lá para chamá-la de vagabunda na frente do filho e do marido e chamar o marido de corno. E o cara permitiu que aquilo acontecesse, que o filho tivesse um trauma que jamais vai esquecer pro resto da vida dele. Esse é o problema. Sabe quem é o culpado de toda aquela história? Não é o folgado, não é a esposa corna que se juntou com o folgado, não é a esposa traidora, não é a criança, claro, é o marido traído. O marido traído, por permitir que aquilo acontecesse, ele é a pior figura, ele é moralmente a figura mais execrável naquele local. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar, cala a boca, não é que isso é, o pior é a mulher, não é, o pior é o marido que deixa aquilo acontecer. Permitir que aquela cena acontecesse vamos dizer, é a ponta do iceberg de um conjunto de fraquezas enormes. Uma delas é continuar com aquela esposa, continuar com a esposa que tava fazendo aquilo com ele, aceitar aquela situação como um todo, tudo aquilo é horroroso, cara. São informal pra fazer essa piada, ela até riu, então tá tudo bem. Tô dizendo isso porque para mim é muito importante comunicar que eu tomei todas as medidas necessárias para a continuidade desses projetos, né? Meteoro e TV Cringe. Então, a continuidade dessas coisas está garantida. O que não está garantida é a minha presença nesses projetos. É que essa minha nova condição tem limitado a minha participação no Meteoro. Até agora, o que eu tava sendo empático tava passando. Ele fica basicamente contando com certa felicidade que ele manteve o programa de quem tá dando um pé nele. E aí o que não tá garantido é a minha parte. Puta, cara. Sei lá, cara. São grande, complexa, mas que não é minha prioridade agora. Minha prioridade é cuidar da minha saúde. Eu tava indo bem, tinha corrido até uma São Silvestre, tava saudável. E eu regredi. Eu regredi tudo que eu tinha para regredir no meio dessa crise. Hábitos ruins voltaram e com eles antigas dores e indisposições. Eu entendo que cuidar da saúde agora é até uma questão de cidadania, né? A última coisa que o Brasil precisa nesse momento é de mais um precarizado drenando os recursos do SUS, longe de mim. Então o que eu tenho pela frente é um processo de reabilitação física, emocional, talvez até espiritual, sei lá.
E aí eu pretendo compartilhar esse processo aqui, não na pretensão de mostrar como se faz, de dar bom exemplo, mas mesmo é na esperança humilde aí de receber o encorajamento que eu preciso, né? E aqui eu já tô falando do que interessa, né? Que é do conteúdo. Nesse canal aqui, eu não devo comentar o noticiário. Primeiro, porque tem toda uma discussão com o Meteoro, né? Sobre eu poder ou não tratar dos acontecimentos do cotidiano aqui nesse canal. Talvez eu estivesse competindo com o Meteoro. Como assim? Que é isso, velho? Enfim. Essa parte assusta, viu? É bem assustadora, tá? É bem assustador. Assim, me parece que ele criou uma persona passiva autoimposta, porque ninguém é naturalmente assim, Riso. Ninguém consegue ser naturalmente fraco. E aí me parece que era um homem que é fraco, um homem que já deve ter tido problemas ao longo da vida dele, e aquilo que o debate gerou nele faz com que ele fique se obrigando a se humilhar. Não sei se você entende. O lance do debate foi provavelmente muito traumático pra ele. É como se a persona pública dele tivesse sido destruída, a identidade digital dele tivesse morrido. Inclusive a gente já fez várias vezes falas aí sobre a questão da identidade digital, tá? Acho que esse assunto é um assunto que eu gosto muito. A identidade digital do Álvaro Borba foi morta ali. E aí, ao matarem, né, em tese o Arthur mata a identidade digital do Álvaro Borba, aí as pessoas se livram do Álvaro Borba real, como se o Álvaro Borba real tivesse se tornado, vamos dizer, um dejeto a ser varrido. As duas coisas são muito ruins, assim. Eu volto a colocar, me parece, ele tá se autoimpondo uma humilhação pública falando essas coisas, ele tá assim, parece que ele quer destruir ainda mais o Álvaro Borba público. Eu não entendo a necessidade de se mostrar tão fraco. Meteoro, tirando a audiência de lá. Segundo, porque talvez você também não queira me ouvir falar de política nesse lugar aqui. Enfim, eu entendo todos os argumentos que estão colocados, tá? E aí muito do que eu tenho feito aqui é contar histórias. São roteiros que estavam na minha cabeça há muito tempo e, pra ser bem sincero, materializar os últimos roteiros desse canal aqui foi o que me deu força, assim, nesse período de crise, sabe? Me ajudou bastante. Então, se você assistiu, obrigado. E outro tipo possível de conteúdo é esse aqui, né? Vlog, coisa pessoal, humilde, simples, talvez tosca, mas sincera também. E aí eu me pego aqui nesse primeiro vídeo, admitindo que eu não tô no meu melhor, e sonho comigo, lá pelo 1000º vídeo desses, dizendo, agora sim, agora eu tô legal. E é graças à sua companhia. Então, desde já, muito obrigado. Confesso que é bem difícil, assim... eu entendo quem tá se compadecendo, mas eu pergunto se quem tá se compadecendo assistiu o vídeo inteiro, né? A fraqueza é um negócio muito... A fraqueza é foda. E talvez, assim, aí entre uma diferença... a gente precisa falar da oposição entre ele e o Arthur. O Arthur teve a persona pública também, a identidade digital dele destruída. O Arthur passou por um cancelamento incomparável com o do Álvaro, né? O Riso. Sim. Nem dá pra falar que o Álvaro foi cancelado, né? O Álvaro virou um meme. O cancelamento é uma coisa muito destrutiva. O que fizeram com o Arthur foi muito... E lembremos, muito provavelmente o Meteoro participou do cancelamento do Arthur, né? É só procurar ali, você procura aí no YouTube, Meteoro, Arthur Áudio, Arthur Ucrânia, né, Assediador, deve ter muita coisa do canal Meteoro sobre esse período. Ou seja, o Álvaro participou de uma tentativa muito clara de destruição total e completa de uma outra pessoa. Agora veja a mudança, a diferença de caráter. O Arthur se fechou em copas e aí ele voltou. E ele encara todo dia esse problema do áudio. E ele enfrenta, fica de cabeça quente. Você nunca vai ver o Arthur chorando ou demonstrando fraqueza. Nunca vai ver. E obviamente que esses caras consideram o Arthur, volta a colocar, uma figura execrável, né? O Arthur é forte. O Arthur é forte. E a vida é má. E a vida, ela vai ser muito cruel com você o tempo todo, a todo custo. E quanto mais alto você quiser voar, mais maldade será feita contra você. Naturalmente, eu vou falar aqui pra vocês, naturalmente, conforme o nosso projeto cresça, mais ataques virão. Porque quem se destaca toma mais porrada. É natural, é do jogo. Você tem que evitar cometer erros. Mas mesmo quando você não cometer erros, você vai ser alvo de ataque. Basta ver esses últimos dias. A gente tá tendo uma atenção, vamos dizer, bem grande na imprensa. Aí eu olho na internet, assim, ontem estava, se olharem direitinho, a gente fez react aqui na live, tava Glauber e toda aquela turma de imbecis do PSOL falando besteira a nosso respeito, mentindo, cometendo crimes ali, né, numa comissão durante horas a fio. Acho que eles ficaram 4 horas falando mal do MBL. Foi coisa nesse tipo. Você pega o Nando Moura, ele não para de falar da gente, é um negócio assim, não tem sentido. Bastou assim a gente dar esse salto de crescimento, acho que ele viu o congresso, viu o show, sei lá, começou... diz que todo dia fala da gente. E a gente falou, não vamos ficar respondendo, porque claramente ele quer essa briga. É uma pessoa que, né, tá
tá buscando isso. A gente tem que lidar, e assim, você tem que estar mentalmente preparado pra isso. E aí eu vou comentar uma coisa sobre isso, porque eu já conversei com vários políticos graúdos, velhos, né? No momento de pior crise. Eu vou contar a seguinte história. Quando a gente tava acampado na frente do Congresso, lá durante o impeachment da Dilma, lá, o mês era outubro, novembro de 2015, eu me lembro que saiu aquelas matérias na imprensa sobre o Cunha, com a Globo ficava fazendo várias matérias com escândalos de corrupção, vazamentos de coisa da Lava Jato, envolvendo o Cunha. Eu queria entender como é que esse homem sentia isso, porque como é que era estar na Globo sendo destruído pela Rede Globo? É uma sensação estranha, sabe? Sua família exposta e tal. E eu me lembro que eu fui com algumas pessoas ter uma reunião com o Cunha no dia seguinte à matéria da Globo. E, cara, você senta na mesa pra conversar e você sente um homem fragilizado. Só que ele tava fragilizado e é isso que eu comecei a aprender olhando. E olha só, você tem que aprender olhando pra todo mundo, mesmo pra pessoas que você não admira. Eu olhei e ele foi fazer a reunião comigo segurando a onda dele, sacou? Ele não podia, enquanto presidente da Câmara, que estava já claramente meio que sendo um dos líderes do processo de impeachment, ele não poderia passar fraqueza nem pra mim, nem pra qualquer outra liderança político-partidária que estava presente ali naquela sala. Ele segurou a onda dele. E o ato de um homem público em segurar a própria onda é difícil. Às vezes você tá louco pra, como diz o Pirajá, desabar. Às vezes você tá louco, você tá... quero desabar. Eu mesmo, eu fico assim várias vezes. Várias vezes eu meio que... Você só citou outras pessoas, Renan, assim, você... Fizeram uma operação policial pra tentar te pegar e você nunca mostrou fraqueza. Você também já foi cancelado algumas vezes. Sim. Gente xingando a sua família, xingando a sua irmã, inclusive um rapaz que tá... o Nando atacando minha irmã. Atacando a sua irmã. E você também nunca se deixou levar por isso, assim. Você fica mal. Na verdade, assim, aí a necessidade, vamos dizer, de ter bons amigos e de ter família, né? Porque você começa a desabar e você vê uma pessoa, calma aí, caralho, não pode. Até o momento que eu já apanhei tanto internamente, de eu, às vezes, começar a fraquejar, que aí eu fico com vergonha de fraquejar. Que aí vocês mesmos me zoam, falam, o Renan ficou amarelo. Que é o termo que todo mundo usa, porque quando em geral eu começo a ficar preocupado, parece que eu mudo a minha fisionomia. Acho que perde o sangue, né, sei lá, baixa a pressão, e aí você perde a cor mais rosada de uma pessoa saudável e você fica amarelado. É verdade, né? Quando você baixa a pressão, você fica meio amarelo, você fica pálido. Várias vezes quando eu fiquei sob pressão, eu todo mundo, vai ficar amarelo, ai caramba. Eu não posso passar essa imagem pras pessoas. E aí eu começo a segurar onda, e a vida é sobre isso, cara. E não é que eu tô... nossa, eu consigo lidar com pressão demais. Não, quando eu olho a pressão que esse Cunha passou, tenta imaginar a pressão que o Temer passou, que o Lula passou, que o Bolsonaro passou. O que eu tô colocando aqui é muito abrangente. Quando eu olho a pressão que esses outros caras no topo passam, e que são pressões maiores do que eu já passei, ainda que eu já tenha passado por grandes pressões, falo, ok, cara, esse jogo é desse tamanho e eu ainda nem tomei a porrada que eles tomaram. Então, segurar a onda... cabeça erguida e vambora. Segura a onda, cabeça erguida e vambora. E é sobre isso, cara. Então, a oposição, assim, eu tô contando o meu caso pessoal, mas eu acho que o caso pra você fazer oposição verdadeira é como o Arthur e o Álvaro lidaram com o cancelamento. A vida é sobre isso, cara. E aí você vai ter que segurar a onda que nem homem, cara. Que nem homem. E eu entendo que a ideologia, as pessoas, esse mundo ao redor dele, seja um mundo de pessoas fracas, pessoas mesquinhas, que ficam julgando baseado nesses códigos de conduta, esses códigos morais muito novos, né? Do tipo, você está preocupado com sua relação monogâmica? Sim, ele está! E aí, velho? Vai se fuder, cara! Sabe? Desculpa o palavrão. Mas foi um bom desabafo aqui. Que absurdo, que absurdo. Ninguém paga as contas do cara, mas querem fazer o julgamento se ele tá usando inteligência artificial pra fazer uma capa pra um vídeo dele. É osso. É osso, né? É osso. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.